Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECDambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato-Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para vocês que estão lavando a louça, fervendo a água do miojo, estão no trânsito, esperando abrir a permissão de trabalho, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 95 do podcast Áreas Contaminadas, que é editado por Lilian Coreiaço Rios, oferecido pelos nossos colaboradores maravilhosos do Apoia-se. Contamos com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos com 2 patrocinadores ouro, o laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions, e contamos também com o patrocinador prata, a LabCris Análises Ambientais. E principalmente contamos com a companhia, com a atenção e o tempo de todas e todos vocês que nos ouvem. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda, e ajudará toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Para fazer isso, entre no site apoia.se/ecdambiental, apoia.se/ecdambiental. Escolha a forma e o valor da sua contribuição, se é com boleto, se é com cartão de crédito, etc. Essa campanha do Apoia-se é algo que ajuda muito aqui na ECD, primeiro porque pagamos boletos com essa ajuda. Mas, muito além dessa questão financeira, para nós é uma grande honra ter tanta gente fazendo questão de voluntariamente contribuir conosco para que possamos fazer esse trabalho aí de leitura, de estudo, de divulgação científica na área do GAC. Isso nos enche de vontade de fazer cada vez mais e cada vez melhor. E por isso gostaria de deixar público meus agradecimentos a todos os nossos colaboradores, que atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucassac, Bruna Fiscuc, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Ost, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Gilberto Vilas Boas, Guilherme Corino, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Mello, Mariluz Gomes, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taqui e mais 8 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Queria também avisar a vocês que estamos preparando o episódio 100 do nosso podcast. Será um belo episódio comemorativo e um marco na nossa jornada de estudo, de escuta, de escrita, divulgação científica, espalhamento de boas práticas, de empoderar os trabalhadores do GAC e de reconhecer em cada um a sua possibilidade de contribuir conosco, com o GAC e com o planeta. A ideia desse episódio partiu da Jane Flor, e a nossa editora, revisora, administrativo e faz tudo Lilian Coreiaço Rios deu seu aval e costurou as últimas arestas. A previsão de ida ao ar é 31 de março, um dia de triste memória para o Brasil, mas será de muito boas lembranças para o podcast Áreas Contaminadas e para a ECD Training. Gostaria também de relembrar a quem está me ouvindo que a gente mantém uma newsletter semanal, gratuita, que eu mando por e-mail para vocês todos os domingos. Basta você preencher um formulário simples e com isso assinar a nossa newsletter. São de, 7 a 12 páginas todas as semanas, trazendo as novidades do GAC, e também notícias comentadas sobre meio ambiente, sobre ciência, sobre economia e outras coisas. O link está na descrição desse episódio e também está no site da ECD, www.ecdambiental.com.br. Eu mesmo escrevo a newsletter e eu mesmo faço o envio de forma semi-artesanal. Prometo não enviar spams para vocês, não é nenhum sistema automatizado, podem assinar sem medo. Bom, vamos ao episódio, né? Nesse episódio aqui eu mostro uma entrevista muito bacana, muito inspiradora, com a geóloga e quase engenheira ambiental Amanda Vieira de Mello, pós-graduada em gerenciamento de áreas contaminadas e pós-graduada em remediação de áreas contaminadas, os 2 cursos pelo Senac. Ela fez esses 2 cursos mesmo morando em Curitiba, e atualmente ela é sócia-diretora da Impacto Geologia e Engenharia Ambiental.
Olha aí as duas formações juntas em sua empresa. A Amanda conta muitas histórias fantásticas de uma forma apaixonada e apaixonante. Conta das suas lutas, decisões, dedicação, inspiração e da convicção de não desistir nunca. Não à toa, ela é mais uma do bando de loucos. Fiquem agora com as palavras de Amanda Vieira de Mello. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje eu estou com mais uma convidada muito ilustre, lá vinda do Paraná, diretamente do Paraná, Amanda Vieira de Mello. Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Marcão, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui, falando diretamente da capital das araucárias. Finalmente a vez do leite quente chegou, então aqui estou representando o nosso povo paranaense. Legal, Amanda, obrigado por ter vindo. Bom, a gente sempre começa pelo começo, mas hoje eu vou começar de um começo diferente com você. O que levou uma garota de Curitiba, terra do leite quente, como Sorocaba, a ser uma torcedora entusiasta do Corinthians, do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista? Por que você se tornou corintiana desse jeito, mais fanática que eu? A resposta é simples, bom gosto. Olha, eu já ouvi esse questionamento muitas vezes da minha família. Minha família, ela é toda aqui de Curitiba. São, assim, quase todos torcedores do Coritiba, né? São coxas brancas. Uhum. E eu sou a ovelha alvinegra da família. Então, em algum momento lá pelos meus 6, 7 anos, eu dei esse desgosto pro meu pai, comecei a torcer pro Corinthians assistindo alguns jogos, né, daqui. Uhum. Não era nem a época de ouro ainda, né? Porque estávamos na fila ainda de títulos, né? Então foi naquele intervalo ali dos anos 1990, 2000. Então eu comecei a torcer já desde pequenininha. Meu pai nunca entendeu, né? Ele que sempre tentou me levar para o lado coxa branca da força. Infelizmente eu dei essa decepção para ele, mas eu não consigo te explicar, mas foi assim, por começar a assistir por conta. Alguns jogos, alguma coisa me identificou, talvez seja a torcida, muito provavelmente, né? Me identifiquei com o bando de loucos, né? Isso talvez diga muito sobre a minha personalidade. Então, eu acho que tem um quezinho aí da torcida e da relação do time com a torcida, o time do povo. Eu acho isso me atraiu para o time. Eu acho que essa é a resposta. Em 93 e 94 eu era bastante fanático, né? Por isso que eu me lembro bem disso aí. Em 93 e 94 o Corinthians perde pro Palmeiras e o Palmeiras sai da fila. Então foram derrotas muito doídas, mas a torcida levava o time mesmo na derrota, né? E vem a redenção em 95 com o título paulista em cima do Palmeiras e a Copa do Brasil. Então acho que... Sim, o que para mim, assim, o que eu tenho bem guardado na memória foram os títulos de 98 e 99, né? Então, naquela época do Campeonato Brasileiro, 3 jogos na final, lotavam-se estádios, na época que o Corinthians jogava no Morumbi ainda, né? Então, eu daqui de Curitiba, assistindo à distância, aquilo para mim me encantava e eu comecei, acho que, a ficar mais doente pelo Corinthians naquela época. Aí veio o Mundial de Clubes de 2000, aí a partir de 2005, né, título, 2006 foi o ano até o ano que eu entrei na faculdade, foi o ano que eu comecei a frequentar alguns jogos presenciais mesmo, né? Foi aí que meu pai me deixou sair de casa e frequentar a torcida. Mas aí, a partir de então, eu fui em vários jogos aqui, jogos em São Paulo mesmo, já fiz participei de muitas caravanas com amigos, com torcida, para ver jogo do Corinthians em São Paulo, e foram anos assim, lógico, para nossa sorte, anos de muita glória, né? Ali de 2005 até 2015, 2016, foram anos muito bons, atípicos, né, para quem é torcedor corintiano, sofredor das antigas. Lascar, né? Então foram anos de muita alegria e que eu pude, assim, realizar vários sonhos de conhecer estádio, assistir os jogos. Quando tinha treino do time aqui em Curitiba, eu dava um jeito de ir. Saudades daqueles tempos que eu não tinha, né, tanta coisa para fazer. Eu ia acompanhar treino do Corinthians. Enfim, nossa, eu dediquei uma boa parte das minhas horas disponíveis e às vezes até das não disponíveis para o nosso clube, viu? Legal.
Caramba! Viu? Eu tenho história, Marcão. Então, eu falei para você que eu vou falar bastante hoje, então se prepare. Legal, que bom. Bom, Amanda, vamos para a pergunta mais convencional aqui, então. Sim, Então, legal. como é que era a garota, a Amanda pequenininha? O que ela fazia em Curitiba? E que caminhos levaram a Amanda para a geologia? Bom, por mais que eu tenha nascido na capital, eu fui criada no quintal do meu bisavô e da minha bisavó. Minha casa era coladinha com a casa deles, né? Então, meu bisavô era aqueles senhores que construíram a sua própria casa lá nos anos 40, nos 50, sempre fazia suas próprias ferramentas, construía cerca, estruturas na própria casa, levantava o banheiro, fazia de alvenaria, sempre mexendo no paiolzinho dele, né? Então, eu, desde pequenininha, como fui criada naquele quintal, era o tempo todo brincando ali, subindo em árvore, caindo de árvore, fazendo bolinho de terra, comendo terra, dando terra para o meu irmão comer. E o que eu gostava muito de acompanhar era o meu bisavô fazendo assim, esses trabalhinhos manuais dele, né? Então, eu acho que desde cedo essa parte mais dinâmica das atividades, a parte de ferramental até mesmo, eu sempre gostei de aprender como é que faz isso, como é que usa o martelo, como é que serra isso aqui, como é que parafusa isso aqui. Então, desde pequenininho eu sempre tive esse ladinho aí mais executor, mais operacional, digamos, né? Passados, né, ali os anos de infância, já entrando na adolescência, aquela fase de também andar de bicicleta, andar de skate. Eu fui skatista, mas me aposentei cedo. Eu acho que eu sou a Raíssa Leal que não deu certo. Já larguei a carreira do skate bem nova, e aí chega a época de vestibular. Provavelmente eu fale muito do meu pai aqui no podcast, isso é normal, e vocês vão entender o porquê, mas ele foi, não digo só meu pai, né, a minha família, minha mãe também, mas principalmente meu pai foi e é um grande guia para mim, especialmente nessa parte profissional. Então, quando eu estava na época de prestar vestibular, uma história bem interessante, ele sempre me incentivou a fazer um curso que eu tivesse assim um futuro garantido, um emprego garantido para sempre, né? Então, meu pai sempre foi da área de tecnologia, administração, TI, não tinha nada a ver com a nossa área, mas ele queria que eu me incentivava, né, a fazer um curso que talvez trabalhasse com a água subterrânea, porque ele sempre insistia, filha, a água é o bem mais precioso que nós temos, né? Então, a água é o futuro, daqui a alguns anos, algumas décadas, vai ser algo muito disputado. Então, por favor, escute os meus conselhos e vamos procurar alguma coisa na área. Ok, lá pelo segundo ano do ensino médio, eu ainda realmente não sabia o que fazer, prestei o vestibular teste para veterinária, porque eu gostava de bicho. Falei, então posso ser veterinária. Ou publicidade e propaganda, né? Pela minha mente criativa, por falar bastante, tentei também. Mas eu só consegui, assim, concretizar alguma coisa na cabeça a partir ali do terceirão, quando o meu pai me pegou pela mão e me apresentou 2 cursos. O curso de engenharia ambiental e o curso de geologia. Caramba. Porque ele fez essa pesquisa para mim, né? Falando, olha, são cursos aqui, leia sobre eles. São cursos que trabalham com o meio ambiente e principalmente com a água. A engenharia ambiental é um curso de tecnologia para você bolar coisas novas para o futuro, métodos de tratamento de água, de esgoto, isso lá em 2005, né? E a geologia também, porque trabalha com água subterrânea, acho que vai ser legal para você. Então, ele me pegou pela mão, assim como ele sempre fez quando eu era pequenininha, me levava para o colégio todo começo de ano para entrar com o pé direito dentro da escola. Ele fez isso comigo antes de eu prestar o vestibular. Nós fomos na coordenação tanto do curso de engenharia ambiental quanto do curso de geologia, para entender dos coordenadores o que cada curso fazia, para eu escolher o que eu ia fazer, sabe? Então, ele foi comigo, participou disso. E aí eu, né, cheguei à conclusão que sim, era uma área que me interessava. Eu acho que me identifiquei mais com a geologia
Por não ter tanta área de exatas assim, confesso que a engenharia sempre me deu calafrio, sempre me assustou a parte das exatas, mas, de qualquer forma, eu prestei o vestibular para os 2 cursos, né? E passei nos 2 cursos e optei pela geologia, né? Então, comecei o curso de geologia aqui na Universidade Federal do Paraná. Também é a única universidade, né? O curso, na verdade, só é disponibilizado aqui na Federal do Paraná. Até, assim, entrei nesse curso, quando eu estava lá pelo 3º ano, ainda cursando a geologia, meu pai nunca desistiu de me perguntar, assim, ao longo dos anos, e aí, tá gostando mesmo da geologia? Será que você não quer mudar de curso? Será que você não quer fazer uma prova e trocar para engenharia ambiental? Eu falava, pai, não, eu gosto da geologia. Por mais que os primeiros anos da geologia sejam, assim, muito gerais, porque você tem as disciplinas básicas, isso acontece em qualquer curso, eu já começava ali no 3º ano linkar as coisas, né, ter disciplinas mais específicas da geologia, mas na cabeça do meu pai ele ainda tinha muita vontade que eu fizesse a engenharia ambiental. Então, acho que ali pelo 3º ano ele desistiu, né, de me convencer a mudar de curso. O que ele fez? Ele foi lá e ele prestou o vestibular para engenharia ambiental. Se tem alguém mais teimoso nesse planeta, olha, conheço o CPF dele, viu? E ele prestou o vestibular e começou a cursar o 1º semestre de engenharia ambiental noturno, porque ele trabalhava o dia inteiro com informática, com TI, com programação, com coisas totalmente diferentes. E começou a cursar a ambiental. O meu irmão, na época, já cursava engenharia civil. Então, ele conversou conosco e falou, então vamos todo mundo terminar aí o curso, a gente monta uma empresa nossa, a Melo Company, alguma coisa assim, e vai ser uma empresa para trabalhar com meio ambiente, com água subterrânea, cada um na sua área ali, engenharia ambiental, engenharia civil, a geologia, a gente vai montar uma mega corporação. Essa era a ideia dele, né? Mas aí, obviamente, com o passar dos meses, ele acabou não dando conta do curso, né, em função de todas as demandas de trabalho dele e acabou trancando, né, mas ele sempre teve muita vontade de retornar ao curso de engenharia ambiental. Mas, de qualquer forma, eu desenvolvi assim, muitas amizades ao longo do meu... tanto na época da faculdade, quanto depois na época já de atuação profissional. Tenho muitos amigos da engenharia ambiental, então, querendo ou não, eu sou muito próxima deles, né? Então, é um curso que, querendo ou não saiu de perto de mim, né? Legal. Me formei em geologia, claro, meu pai ficou muito orgulhoso, né, quando me formei, claro. Depois, especialmente quando eu comecei a trabalhar na área. Ele viu que era a profissão mesmo, que se encaixava com o meu perfil, que era algo que eu gostava de fazer. E assim foi a minha entrada na área de geologia, né? Foi essa história que está por trás. Que legal. E aí, normalmente o geólogo, ontem mesmo falei com um geólogo aqui, né? E eles sempre estão na faculdade de geologia e os olhos brilham pelo petróleo, brilham pela mineração. Meu pai foi assim, né? Mineração. E é raro o cara que vai pensando na água subterrânea. E você, pelo contrário, você já entrou pensando na água subterrânea e você se encaixa no estágio. Você buscou isso ou isso caiu na sua frente? Você chegou a mudar durante a graduação para mineração pode ser legal ou sempre realmente a hidrogeologia te chamava atenção? Fui focada, Marcão. Eu comecei o curso, eu acho que ali no 3º ano eu já comecei a ter a hidrogeologia, que era uma disciplina obrigatória. E a partir do 3º ano eu fiz toda e qualquer disciplina que envolvesse a hidrogeoquímica, a hidrologia, a parte de hidrogeologia aplicada. Sempre fui atrás dessas disciplinas, cursei todas. E aí no 4º ano eu entrei num estágio na própria faculdade, que era no laboratório de pesquisas hidrogeológicas lá da Federal. E ali eu fiz eu fiquei por 2 anos, né, numa iniciação científica, e foi nesse estágio que eu comecei a ter o contato, além, obviamente, da parte de hidrogeologia, mas com a parte da geologia ambiental, algo relacionado com as áreas contaminadas. Esse estágio, para mim, foi o grande direcionador da minha carreira. Né? Então, eu estagiei ali por 2 anos,
os meus tutores, né, da área foram os professores, o Hernani Rosa Filho e o professor Eduardo Indi, que são referências da hidrogeologia por aqui. É até engraçado lembrar, porque quando eu estava meados do, sei lá, do 3º, 4º mês de estágio, eu comecei a pegar mais projetos assim para acompanhar de EIA-RIMA, né, estudos de impacto ambiental. Tive a oportunidade de acompanhar alguns campos, em algumas cidades vizinhas, acompanhar a sondagem, instalação de poço. Naquela época eu não sabia o que estava acontecendo ali, eu não sabia, não conseguia entender direito qual que era o objetivo daquilo. E, mais ou menos nessa época, o professor Indi, ele me emprestou um livro, uma encadernação que ele tinha lá na sala dele, que se chamava Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. Aquela Barça, né? Se não me engano, eram 999 páginas, que eu olhei aquilo lá no meu estágio, eu falei, gente, eu acho que até o final da faculdade eu não vou terminar de ler isso aqui. Será que eu vou conseguir mesmo entrar na área ambiental? Eu não sei, porque é muita informação. Se eu precisar saber essas 999 páginas para começar, eu tô lascado, né? Não dou conta nem do livro de geologia econômica, não passei nem da disciplina de econômica, imagina terminar de ler esse manual aqui, né? Mas, e além disso, ele me passou também para leitura muitas normas técnicas da BNT, de postos de monitoramento, de sondagens. E aí que eu comecei a ter um pouquinho mais de luz sobre, especificamente, a área do gerenciamento, né, de áreas contaminadas. Tanto que, quando eu estava me direcionando para o fim do curso, para mim já estava muito claro o que eu queria fazer, no que eu queria trabalhar, no que, eventualmente, eu iria me especializar, que é essa área do GAC mesmo. Na época eu não sabia, não entendia nada, que existia remediação, né? Para mim era parte da investigação. Também, né? Geologia, a gente puxa a sardinha para o nosso lado. E aí, no último ano da faculdade, eu me matriculei na disciplina do estágio obrigatório. Eu fiz o estágio obrigatório aí fora da universidade, eu fiz numa empresa de consultoria aqui de Curitiba, na qual eu entrei em 2010 e saí em 2019, né? Então foi o meu estágio obrigatório e o meu primeiro emprego. E, inclusive, sou muito grata a todos os profissionais, todos os responsáveis dessa outra empresa, porque também me ajudaram a trilhar nesse caminho das áreas contaminadas, com o plus de já me encaminhar também para a área da remediação. Então essa foi a minha trajetória, né, na entrada para essa área de gerenciamento, né, de áreas contaminadas. Caramba! E daí você sai dessa empresa para montar uma empresa, para montar junto com outras pessoas a sua empresa. Não era a corporação, Melo Corporation, mas é a Impacto Ambiental, né? E como é que foi esse processo, você montar, e quais são as dificuldades, o que é legal, como é que é a vida da empreendedora? Nossa, tenho várias coisas. Olha, senta que lá vem história, Marcão. Eu entrei, comecei a trabalhar mesmo, entrei no mercado oficialmente depois de formada em 2011. Ali em 2016, comecei a pós de GAC, né? Que na época eu já trabalhava com alguns projetos fora do estado do Paraná, então comecei a ter contato com a CETESB e outros órgãos na ocasião, então isso me despertou interesse de fazer a pós de GAC, né, anos isso atrás. Isso é até legal, né, Amanda, porque você estava trabalhando nessa empresa em Curitiba, morava em Curitiba, e você foi fazer a pós-gerenciamento de áreas contaminadas, né, do pós em GAC, no Senac em São Paulo, em 2016, ou seja, nada de pandemia, todas as aulas presenciais, todos os sábados. Sim. Olha, eu acho que eu devo ter pontos na Latam e na Azul até hoje na minha conta daquela época. Foi, Marcão, assim, de 2011 até ali 2014, 2015, eu fui gradualmente começando a trabalhar com outros estados, né? Então, trabalhava muito com projetos em Minas Gerais, projetos aqui no Sul mesmo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. São Paulo mesmo, eu comecei a ter contato ali em 2015. Aí, por conversas com clientes, com fiscais,
esses profissionais acabaram me comentando sobre o curso de gerenciamento e o curso, acho que o curso de remediação já existia. Acho que Em 2014, começou em 2014, isso aí. E ok, né? Mas para mim era uma missão impossível. Nossa, onde já se viu, né? Sair daqui de Curitiba é impossível ir para São Paulo todo final de semana. Aí foi passando os anos, né? Também me aconselhei com meu pai. Pai, e aí? Faço essa pós? Ai, será que eu vou aguentar para acordar cedo todo dia, viajar para São Paulo, voltar aqui? O que eu faço? Ele, obviamente, me aconselhou a seguir, né? Falou para mim assim, ó, você que lute, faça. Dá teus pulos, menina. E uma colega minha na época de trabalho, ela cursou o curso de hack. A remediação, isso. A remediação. Aí aquilo para mim, me acendeu um alerta de que não é tão difícil assim, né? Basta se esforçar e se dedicar um pouquinho. Então, em 2016, efetivei a matrícula, comecei a fazer o curso. Sim, acordava 3h30 da manhã, todo sábado, né? Nossa, Pegava o primeiro voo para São Paulo, assistia a aula o dia inteiro lá e voltava no voo das 5h30, 6 horas da tarde aqui para Curitiba. O legal é que eu chegava em casa antes que muitos colegas da minha turma que moravam na Zona Leste. Pois é. Eu fazia questão de mandar fotinho que eu estava em casa, já no sofá, tomando uma cervejinha, quando o pessoal ainda estava mobilizando para a Zona Leste, sabe? Então, no fim das contas, eu acabava achando graça nesses perrengues, né? E aí foi assim, esclarecedor para mim fazer o curso, porque naquela época realmente eu enxerguei quantas possibilidades existem na área, né? Então, muitas técnicas, muitas ferramentas, as maneiras de lidar com os projetos de gerenciamento lá nas exposições, nas aulas, para mim aquilo foi muito esclarecedor. Me abriu a cabeça para pensar diferente nos meus projetos aqui do Paraná, ou do Sul, ou de Minas, seja onde fossem os projetos, né? Então, aquilo me trouxe essa bagagem para eu tornar os projetos, por mais que a legislação daqui ou desses outros estados não exigissem, mas para que eu levasse os projetos de uma forma assim mais uma melhor forma, né? Certo, como as técnicas que eu aprendi em aula. Então foi ali 1 ano e meio bastante puxado, mas que tenho saudades daquela época, né? Foi um ano foi 1 ano e meio muito bacana, né? Tanto pelo conhecimento, pelas amizades que eu fiz, pelos contatos que eu fiz, muito, muito bacana. E até eu me perdi no que a gente começou. A empresa, né? Eu tinha perguntado da empresa, e daí tá, eu que atrapalhei, desculpa. Não, me dá a trela, eu conto tudo, Marcão. O que eu queria linkar é que daí 2017, no final de 17, comecinho de 18, ali eu terminei o curso de GAC, e aí veio um ano muito, muito difícil para mim. Então, acho que assim, 2018 para mim foi o 2020 piorado umas 200 vezes, né? Então, o que aconteceu? Na época, em 2018, o meu pai adoeceu e foi um ano que eu me dediquei a ele. Hoje, eu olhando para trás, assim, eu realmente fico pensando como é que eu dei conta na época de continuar trabalhando, de cuidar dele, de administrar tudo que estava acontecendo. Eu tive muito apoio, né, da empresa, tive apoio dos meus colegas e outros profissionais, mas foi um ano difícil. E 2019, inclusive agora fez 3 anos, no comecinho de 2019 meu pai faleceu. E com isso, assim, eu perdi a minha estrutura, eu perdi o meu guia, eu perdi o meu conselheiro. Aquilo para mim foi um ano, assim, 2018, o comecinho de 19, a metade do ano foi um período muito, muito difícil, muito difícil. Então, até hoje eu carrego um pouco disso, né? E chegou um momento que, estava sozinha, preciso tomar decisões sozinhas, não tenho mais meu papito aqui presencialmente do meu lado me aconselhando. O que eu vou fazer da minha vida, né? Por eu estar tão desiludida com várias coisas, né? O luto é um processo muito difícil, cada um tem seu tempo, né, de lidar com o luto, mas isso afetou
o que eu gostaria de tomar como decisões profissionais, né? Então, eu realmente cheguei num momento que puxa vida, o que eu vou fazer? Será que eu continuo nessa área que eu gosto tanto? Será que eu tenho força para continuar fazendo o que eu estou fazendo? Será que eu saio de área e tento alguma outra coisa? Será que eu vou trabalhar em outro lugar? Eu realmente precisava de um tempo para pensar, né, no que eu ia fazer. E aí, nessa época, me surgiu o convite de um colega meu, né, um antigo colega meu de trabalho, que aí, convidando mais uma pessoa, nós conversando, decidimos abrir a nossa empresa. Então, no fundo, Marcão, eu sempre tive o exemplo do meu pai de empreendedor, sabe? Eu fiquei pensando, poxa vida, será que meu pai me apoiaria se eu desse ok e tomasse essa decisão? Será que ele ficaria feliz de eu empreender? Aí chegou um momento que eu pensei, por que não? Né? Eu já estou aí. Com certeza. Eu não conheço ele, eu sei que ele ia apoiar, com certeza. Sim. E essa vozinha fica dentro da minha cabeça o tempo inteiro, sabe, Marcão? Ele continua me aconselhando até hoje. E eu disse sim, né? Eu falei, não, cara, tem profissionais aqui junto que gostam muito da área, são profissionais competentes. Vou levantar a cabeça, respirar fundo. E foi uma maneira de recomeçar para mim, sabe, Marcão? Então, montar a empresa do zero, montar seus documentos, se estruturar, virar a chave, né, Marcão? Tantos anos trabalhando, sendo funcionário, e agora chegou o momento de ter um papel totalmente diferente, mas ainda mantendo ali, né, alguns laços, trazendo a bagagem do que eu aprendi na época de funcionária. Esse ano foi um ano muito triste para mim, mas também foi um ano extremamente feliz, porque eu tomei essa decisão com muito medo, obviamente, porque o novo assusta, né? Sim. Mas eu olho para trás, não faz tanto tempo assim, faz quase 3 anos, eu vejo isso como uma grande escolha que eu fiz, né? É muito recompensador isso, né? Então, são desafios diários. Sim. Isso a gente pode continuar conversando aí por horas, você vai me entender, muitas pessoas que também escutam aqui o podcast vão compreender também, mas é uma virada de chave muito importante e eu acho que todos um dia deveriam tentar, sabe? Eu acho muito bacana. Então foi assim que surgiu a Impacto Geologia aqui na capital das Araucárias. Legal. E a Impacto é uma empresa de consultoria e já no início vocês já montaram a consultoria e a sondagem ou vocês montaram a sondagem depois? E qual é o desafio disso? Porque no meu entendimento a sondagem é um negócio difícil, uma empresa de sondagem é difícil. E você ter uma consultoria também é como se vocês tivessem 2 empresas. Vocês têm gente para cuidar de uma e da outra? Ou por que vocês tomaram essa decisão? E qual é o lado bom e qual é a dificuldade de ter 2 empresas em uma? É uma boa pergunta, Marcão. De começo foi a equipe, nós criamos a equipe de perfuração, sim. Nós começamos a empresa, a consultoria no sentido de orientar nos projetos já de investigação, né? Então, para isso, necessariamente, a gente criou uma equipe de sondagem, uma equipe de amostragem, com o foco inicial em projetos de investigação ambiental. Certo. Então, a empresa começou já com uma equipe consolidada, com profissionais focados na gestão de projetos de gerenciamento das áreas contaminadas e lidando com esses clientes também, né? Primeiro, esse foco na investigação. Começar trabalhando ali, sondagem, né, Marcão? Poxa vida, eu ali... Só uma coisa muito interessante, você sabe, porque eu pedi até socorro para você em relação a ferramental, coisa e tal. Mas esse é vamos lá, desafio número 1 de empreender. É lidar com coisas novas todo dia. Sim. Né? Então, além das básicas, que é ter uma empresa, contratar um pacote de internet, contratar telefonia, montar o computador, montar a mesa, comprar o bebedouro de água, comprar o cafezinho, fora essas questões administrativas, que a gente vai aprendendo, eu estou me tornando expert em várias coisas, viu? Tem esse desafio também de, ok, vamos investir no equipamento, qual equipamento, como
como faz, né? Como que eu vou orientar alguém para manuseá-lo? Como é que eu vou fazer a manutenção disso? Como é que eu vou orientar alguém a desenvolver um ferramental? Sim. Eu vinda dos projetos de investigação, mas acompanhando mais remotamente, né? Acompanhando os projetos do escritório. É lógico que eu conto com outros profissionais na minha empresa que me ajudam nisso, né? Não é uma carga que fica só em cima de mim, mas aquela pulguinha atrás da orelha, ela é constante, né? Puxa vida, aquela preocupação de preciso fazer isso funcionar, preciso ter uma equipe equipada, né? Sim. Tem que ter um PID, tem que ter um interface, tem que ter uma estrutura mínima para que essa equipe consiga operar com roupa anti-chama, uma bota não sei o que lá, um martelete não sei o que, a chave de fenda que gira para o outro lado, né? Então tem um monte de coisinha. É tanto detalhe que aí sim eu remeto ao paiolzinho do meu bisavô. Então, pois né? eu estava me lembrando disso quando você estava falando, é por isso que na sondagem, então, ela consegue ter isso. Hoje em dia eu tenho conversas, Marcão, assim, com amigos de diversas áreas, que eu começo a falar sobre ferramentas, sobre chaves, sobre paquímetro, sobre tubulação, sobre material para fazer haste, para fazer têmpera, ou só... Nossa Senhora! Então, são coisas assim que até eu tenho orgulho de aprender tanto sobre isso no dia a dia, porque já cria mais assunto, eu já posso falar com muito mais pessoas por muito mais tempo, né? Mas eu sou encantada com esse processo de entender como que as coisas funcionam, né? Então, agora, tendo a empresa, é o momento que eu pude, de fato, enxergar de perto como tudo acontece. Então, isso é muito legal, desde a contratação de alguém, a entrevista, ali você agenda um exame admissional, você separa um uniforme para a pessoa, você preenche a ficha de EPI tudo certinha, você treina esse profissional vai a campo, aí você vai e checa o caminhão, checa os equipamentos, celular corporativo, ficha de campo, você deixa tudo isso funcionando, aí a equipe vai para campo. Isso. Aí o pneu estoura, aí começa a vazar óleo da torre, aí o combustível, enfim, começam a ter seguro, e aí aciona o seguro, não sei o quê, o café da manhã o cara não tomou, cara quer comer pão com ovo, outro cara quer comer estrogonofe, aí já briga, você tem que intervir. A treta na equipe, gestão de tretas, é outra habilidade que o empreendedor tem que ter. Então, assim, são coisas que a faculdade não mostra, a Globo não mostra, que a gente acaba aprendendo na prática. A própria consultoria que não tem sondagem não consegue ver, né? Só quando você tem a própria sondagem que você começa a ver esses detalhes. Exatamente. Aí. Então, até pensando nesse sentido, Marcão, a consultoria e a sondagem. O trabalho de consultoria, eu acho que ele até acaba sendo moldado em função das dificuldades que a gente já sabe que vai ter para, de fato, executar. Então, tem que ter ali, na minha opinião, uma sabedoria em equilibrar essas questões, né? Porque é bacana você trabalhar com esses dois aspectos, de planejar algo, de fazer uma proposta para executar algo, já sabendo da viabilidade técnica daquilo, já sabendo da dificuldade, sabendo até onde você pode ir, o que você não vai conseguir fazer. Então, eu acho que é legal esse mix aí da consultoria já com a perfuração, porque eu consigo lidar melhor com os projetos dessa forma, sabe? E respondendo, eu acho que essa é a minha opinião. É uma vantagem. Tem as desvantagens que é tudo isso, né? É só uma amostra grátis dos perrengues que a gente comentou aqui, né? Mas até é algo que eu escutei em outro podcast, que é no perrengue que a gente aprende, né? Isso, é isso aí. Acho que foi a Ábila que falou isso aí. Isso, exatamente. Nossa, assina embaixo. Quero plotar isso e colar na empresa. De fato, é assim que a gente aprende, é assim que eu aprendo todo dia, Marcão. Vindo das experiências que eu tive, vindo da faculdade. Como eu falei, isso a gente não aprende, não está no livro, não tem uma cartilha que explique todos esses detalhes. Então, o meu dia a dia é muito frenético, muito, muito agregador, digamos assim, porque eu sempre aprendo uma coisinha diferente, seja de uma gestão de pessoas, seja da parafuseta, seja do preço da manutenção, preço do seguro, preço da troca do óleo hidráulico da máquina, tudo.
tudo. É muito Melhor legal. o Telos 68, ou então o Petrobras não sei o que lá, né? Nossa, é isso mesmo. É sobre isso. Legal. Bom, e vocês, você falou uma equipe de sondagem, mas hoje vocês têm mais de uma equipe e mais de uma máquina, né? Quantas máquinas vocês têm para dar o pessoal ter uma ideia do que nós estamos falando aqui? Começou com uma, né? Começou com uma máquina. Hoje nós temos 2 máquinas de perfuração e 2 equipes paralelas que trabalham dando suporte, né? Ou fazendo amostragem, fazendo manutenções, né? Então, no total, são 4 veículos da empresa, sendo que dos 4, 2 são equipes de perfuração. E veja só, né? Abrimos a empresa em 2019. Sim. Aí, o que aconteceu em 2020? Pois é. Ai, e aí, Marcão, como é que faz? só de lembrar, a perna treme aqui, ainda bem que eu tô sentada, porque foi um ano também, né, Sim. difícil, eu digo isso não só para mim, mas para todo mundo, mas para quem decidiu abrir uma empresa um ano antes, meio ano antes, na verdade, na minha cabeça, depois de todas as dificuldades, os problemas que eu tive em 2018 e comecinho de 2019, eu enxergava o ano de 2020 como o ano do recomeço. Sim. Então, é o ano que eu vou começar do zero, eu vou trabalhar bastante, eu vou me esforçar, eu vou aprender coisas novas, eu vou aplicar isso tudo aqui no meu dia a dia. Cheguei super animada, né? Comecei o ano com aquele gás. Aí ali, nunca me esqueço, 13, 14, 15 de março, eu inclusive estava em São Paulo nesse final de semana, fui para um evento que ia ter e foi cancelado em cima da hora, então eu me recordo que eu voltei de avião de São Paulo, eu olhei para fora e eu pensei, nossa, quando eu vou voltar a viajar, né? Quando que eu vou poder voltar a ter isso que eu tive até agora em função desse cenário de incertezas, né? Voltando para Curitiba, foi um período de decisões difíceis, porque o que eu posso fazer com a equipe, né? Esse é o desafio número 2 do empreendedor. Estou criando meu guia agora, tá, Marcão? Estou refletindo aqui. Mas o desafio número 2 é o seguinte, você não lida só com o teu colaborador, você é responsável também pela família desse colaborador, as pessoas dependem disso. Então, no momento de pandemia, como é que eu vou gerenciar, como é que nós, empresa, vamos gerenciar essa situação? Então, a primeira ação foi mandar todo mundo para casa, quem podia trabalhar com a parte mais técnica de escritório, continuou trabalhando em casa. Agora, a equipe de campo não consegue fazer ainda sondagem home office, né? Sim. Então, foram, assim, eu contei até isso esses dias, foram 24 dias em casa das equipes, né? Então, isso, pensando em projetos, pensando em demandas que nós tínhamos, isso tudo foi paralisado. E não só os projetos em andamento foram paralisados, o que tinha de potencial projeto vindo pela frente, potenciais negócios, isso foi tudo suspenso. Sim. Então foi um período tenebroso, com certeza para muitas pessoas como eu, da área, fora da área, colaboradores de outras empresas, foi um momento de muita dúvida, porque quando que isso vai acabar? Quando que eu vou poder ter as equipes de volta aqui trabalhando? Quando que eu vou sentir mais segurança de abrir a empresa de novo? O que eu faço nesse meio tempo? Eu desligo colaboradores, eu reduzo a jornada, reduzo o salário, como é que eu pago as contas, sabe? Foi um período que eu e os meus sócios, a gente sentou muitas vezes para quebrar a cabeça e pensar no que nós iríamos fazer. E, olha, graças a Deus, eu acho que com muito esforço, muita proteção também, a gente aos pouquinhos foi retomando ali as atividades de campo, principalmente, com todos os cuidados, né? Não tivemos nenhum caso de Covid em 2020, 2021 em campo não teve nenhum caso. Agora 2022, com essa onda nova aí, já estão surgindo alguns, mas graças a Deus sem gravidade, né? Sem maiores consequências. Então, 2020 foi aquele ano de pausa, com uma retomada muito lenta.
E numa empresa que está começando, Pois Marcão... que pôs grana bastante para ter esses equipamentos, máquinas, ou pôs grana própria, ou pediu emprestado, seja um ou seja outra, Com certeza. Fica difícil. É muito difícil. Então, começar qualquer empresa é muito complicado. Na área de geologia, na área da perfuração, você sabe muito bem, todas as outras pessoas imaginam que o custo para isso é elevadíssimo. Sim. E fora o custo do mobilizado, ali você tem o custo com o pessoal. Sim. Então, esses boletos não pararam de chegar, essas cobranças do investimento inicial não pararam de chegar. As demandas de clientes, sim, pararam de chegar. Aconteceu que muitos órgãos ambientais estenderam prazos para atendimento de muitas solicitações ambientais. Então, 2020, pisamos no freio e aí, aos pouquinhos, a gente colocou ali num ponto morto e foi acelerando. Não precisamos dispensar ninguém da equipe, até do meio para o final de 2020 começou a querer dar aquela reaquecida, eu contratei pessoas novas, isso para mim foi uma prova de que nós estávamos fazendo a coisa certa, porque tendo a possibilidade de contratar mais pessoas, é sinal de que, poxa, tá passando o pior momento, a gente vai conseguir superar esse período tão turbulento, né, que foi o ano de 2020. Aí 2021 já, apesar ainda da pandemia persistir até hoje, né, foi um ano melhor, um ano de mais projetos, retomada, da aceleração do mercado. Deu um ânimo para nós, né? Foi o ano que nós conseguimos investir ali, montar mais 1-2 equipes, não de perfuração, mas de apoio. Investir também em pessoal, né, em colaboradores. Porém, veio também a conta, né, desse tempo de paralisação, que é o aumento dos preços, né, Marcão? Sim. Exemplo básico, né? Que às vezes a gente nem pensa tanto, a perfuração, a geologia, o que a luva de procedimento tem a ver com isso? Luva de procedimento a gente usa no consultório. O cara tá reclamando da luva, né? Nossa, eu achando que você lidava com terra, né? Imagina. Então, assim, um exemplo clássico é uma caixa de luva que eu pagava R$25, essa caixa de luva passou a custar R$165. E isso em todos os insumos para os projetos de investigação. Tubo, bentonita. Tudo. Se com sorte você encontrasse, né? Tem esse porém, né? Ok, tá caro, baixa a cabeça, paga. Mas e se não tiver, né? Muitos fornecedores não tinham materiais para entregar para nós, né? Nesse temor de desabastecimento, muitas empresas acabaram comprando muito material, assim como aconteceu com a população em geral, que foi no mercado e comprou papel higiênico, né? Na área do GAC também teve isso, né? Então você não encontrava câmara de calçada para poço, a tubulação, quando tinha, era muito cara e tinha em pouca quantidade. Então, 2021 foi a consequência, né, dessa bagunça que aconteceu na economia, continua ocorrendo, né, essa desestabilização, mas em 2021 a gente sentiu bastante isso, né? Mesmo assim, Marcão, respiramos fundo, levanta a cabeça, luta, continua correndo atrás, continua executando os projetos, mantém a equipe aí firme e forte, com saúde, conseguimos passar por mais um ano e agora começamos 2022 e vamos embora, vamos empreender que as contas não param, os projetos estão em andamento e nós temos que continuar. Então, foi mais ou menos essa trajetória aí do empreendedorismo turbulento desses últimos 2 anos e meio, né? Que coisa, nossa. Bom, e no meio disso você ainda resolve arrumar mais uma sarninha para se coçar aí, né? Você resolve fazer uma nova pós-graduação, mas pelo menos você não tinha que viajar todo sábado, mas ainda assim é um negócio que te demandava bastante, né? Por que você fez esse curso nesse momento? E isso te ajudou na empresa, né? O curso de remediação, pós-remediação, te ajudou na empresa? Porque se você montou uma empresa que tinha muito mais investigações para fazer, por que você resolve fazer o curso de remediação? Eu sou especialista, Marcão, em arrumar coisas para fazer, coisas para a cabeça, né? Se eu acho uma horinha livre ali no meu dia, eu coloco alguma atividade, não adianta, não me controlo. Como eu havia terminado
o curso de GAC no finalzinho de 2017, ali, meados de 2018, desde lá, fiquei muito afastada, no meu ver, né? Eu acabei me afastando do que eu acho que é ali o centro das novidades da área de gerenciamento. Na época, Marcão, não tinham cursos da ESAS que podiam disseminar conhecimento a nível nacional. Não tinha mais o contato tão frequente com os meus colegas da pós de GAC. Não tinha podcast. Não tinha podcast, eu acho que nem tinha Spotify na época, talvez tinha. Sei lá, eu não sabia, eu acho que não tinha. Não tinha o podcast, viu, Marcão? Você é responsável também por isso, por eu me matricular na pós de hack. Aí eu realmente comecei a sentir que eu estava um pouco fora, me senti desatualizada, né? Por mais que você vá atrás da informação, eu sentia falta dessa troca, né, com outros profissionais. Quando eu terminei a pós de GAC, eu tinha vontade de fazer a pós de hack na sequência, mas como eu expliquei, né, não foi um momento que eu tinha cabeça para isso. Com certeza. Não era o melhor momento para fazer. 2020 também não foi, né, o ano para quase ninguém. Quando entrou o ano de 2021, eu pensei, poxa vida, eu acho que talvez seja o momento de eu voltar a estudar, voltar a me conectar com profissionais da área e trocar experiência com outras pessoas. E aí veio a informação de que após, em função do cenário pandêmico, ela seria talvez metade online, metade presencial, não se sabia ainda, porque estava naquela troca de bandeiras, né? Isso. Então, eu vi naquela oportunidade de fazer o curso remoto uma boa chance de eu retomar esse contato, conhecer a área de remediação. Inevitavelmente, Marcão, nos projetos de gerenciamento, você se depara com áreas comprovadamente contaminadas. Sim. Então, na empresa, nós passamos a trabalhar com projetos de remediação, com técnicas principalmente do bombeamento e do tratamento, alguns projetos de oxidação química, algumas técnicas, né? E eu senti falta de ter mais conhecimento disso. Então, para justamente eu continuar tendo projetos de remediação e poder executá-los da melhor maneira possível, eu me senti na obrigação de fazer essa pós de remediação. Então, uniu vários fatores, né? A minha carência de um curso, de estar conversando sobre a área, uma área que eu gosto tanto, né? A minha vontade já lá de trás de ter feito a pós de hack, só não ter conseguido fazer isso por questões pessoais. E essa minha demanda crescente de projetos na própria empresa que levavam para o caminho da remediação. Então, foi aí que eu me matriculei e cursei aí ao longo de 2021 a pós de hack. Duplamente pós-graduada, então, isso é muito legal. Duplamente pós-graduada e agora órfã, né, de pós-graduações do Senac. Até, fica a dica, né, para abrir um curso novo. Inventa alguma aí, né? Por favor, façam isso, porque eu não paro não, eu não sossego não, eu preciso de outra. Mas foi muito bacana, Marcão, porque no meu ver, foi o momento certo para eu fazer essa pós. Eu refleti muito sobre isso nos últimos, principalmente no ano passado. Eu acho que a pós de GAC, eu executei ela no momento certo, no momento de um amadurecimento profissional meu, né? Se eu fizesse antes, talvez eu não teria encaixado tão bem as coisas que eu aprendi nos meus projetos. Se fosse depois, né, por um motivo ou outro, eu não conseguiria ter concluído com sucesso. E a pós de hack, ela também entrou no momento certo, quando começaram essas demandas adicionais e projetos de remediação aqui no contexto da minha empresa. E no momento que passou aquele turbilhão de demandas do começo da empresa, né, de construir uma parede de drywall nova, levantar um anexo no barracão, essa correria do começo da empresa, foi um ano que eu me senti mais equilibrada, principalmente mentalmente, sabe, Marcão? Foi um ano que eu botei aí a cabeça no lugar, apesar de todas as incertezas da pandemia. Foi um ano bom para eu retomar os estudos e, para mim, foi sensacional poder voltar a ter contato com os professores, conhecer novos colegas de tantas outras empresas,
outros estados, né, não necessariamente de São Paulo, mas que atuam em vários estados do Brasil. E foi um ano assim muito importante para mim também. Que legal, que bom. E quem são os clientes da Impacto? Indústria, petróleo? Onde eles estão localizados? Que tipo de empreendimento? Que tipo de responsável legal que contrata vocês mais? E localização geográfica, tipo 90% no Paraná, 100% no Paraná? Como é que é, mais ou menos? Majoritariamente, os clientes são postos de combustível. Tenho clientes da área industrial também, na área da construção civil, na mudança de uso de áreas, tem bastante cliente, então envolve, né, a mudança de uso automaticamente envolve as construtoras, as empreiteiras, as incorporadoras, áreas de, eventualmente, acidentes ambientais, né, alguns spots, e a área de atuação, vamos lá, 90% no Paraná, agora está equilibrando um pouquinho mais, mas vamos dizer assim, 85% no Paraná, o restante é em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, no finalzinho de 2021, nós começamos a executar alguns projetos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, mas majoritariamente aqui no Paraná mesmo. E o que você gosta mais, afinal de contas? Já tendo feito bastante investigação, as remediações, você tem casos recentes, o que você gosta mais? O geólogo costuma gostar mais da investigação, mas como você está fresquinha com a remediação, o que te atrai mais aí agora? Ai, olha a pergunta difícil. Eu vou responder, eu gosto da investigação para a remediação. Eu acho que vamos puxar a sardinha dos dois cursos, vai. Não, mas de fato, quem é da geologia tende a gostar mais da investigação, porque é todo o trabalho da perfuração, da interpretação dos perfis, das zonas de fluxo, zonas de armazenamento. Quem é o profissional da geologia tende a gostar mais da investigação. Mas eu acho que eu gostava mais disso por não ter lidado tanto com projetos de remediação e também por não entender que a remediação envolve N técnicas e que as técnicas elas não se aplicam sozinhas. Sim. E você pode e deve usar várias técnicas de remediação num projeto e uma coisa é linkada com a outra, né? Aquela velha discussão. Se você não faz uma boa investigação, você, consequentemente, não consegue fazer uma boa remediação. Então, na verdade, as áreas são mescladas, sim, né, Marca? Não tem como gostar mais de uma coisa, porque isso reflete na outra área, né? A investigação remete na remediação. Sim. Então, a minha opinião hoje, depois de fazer o curso, como você falou, tá tudo bem fresquinho na minha cabeça, eu tinha antes muito receio da remediação, né? Projetar e fazer contas para sistemas de tratamento, bombeamento, não sei comprar bomba, não sei comprar mangueira, como é que eu vou fazer essa caixa separadora? Eu tinha esse medo lá atrás, e ao longo do curso, obviamente, né, isso não é fácil, você termina o curso, não que você se torne um projetista de remediação, mas pelo menos você tem a noção geral de todas as técnicas e você sabe o que precisa em cada uma delas. E você sabe aonde encontrar os profissionais especializados naquele projeto, naquele dimensionamento. Isso é muito legal do curso, né? Então, para mim, deu uma clareada muito boa, me fez perder muito o medo que eu tinha, aquele preconceito, né, em relação à remediação, que, nossa, né, ela é exclusivamente do profissional da engenharia, eu não consigo projetar isso. Espera lá, eu posso dar ideia, eu posso olhar esse projeto, eu posso definir a melhor técnica para ele, e aí eu pincelo os melhores profissionais para montar esse sistema, dimensionar um tratamento para mim. Sim. Então, eu gosto das duas áreas, Marcão. Legal. Bem política, né? Bom, e falando na investigação para a remediação, né? Você me viu falando muito sobre isso e você aplica também isso, uma investigação em nível de detalhe. E como geóloga, você faz isso muito bem, né? E além de fazer isso muito bem como geóloga, você como dona da empresa, você desenvolveu equipamentos e ferramentas que te ajudam a fazer isso melhor. Um exemplo simples é o Dual Tube para coletar amostra de solo.
E aí, Amanda, a gente vai e vê com todo aquele detalhe do Altube, daí vai a Amanda lá, descreve tudo certinho, zona de fluxo, zona de armazenamento. Então tá aqui, o modelo conceitual é esse, tudo em escala de detalhe. E daí vai para a remediação, o cara faz uma extração de vapor e bota um poço de vapor gigante, com uma seção gigante, ou um bombeamento com um poço de seção enorme. Existe um compasso entre a nossa investigação de detalhe e a remediação, ou isso ainda está longe de acontecer? Eu acho que hoje essas duas questões estão se comunicando mais. O que acontece historicamente, Marcão, e que até hoje a gente consegue enxergar esse tipo de situação ocorrendo, é que vai lá uma empresa, uma consultoria, faz todo o trabalho de investigação, entra uma outra empresa, por vezes não tem acesso às informações anteriores, ou não, o projeto não contemplou talvez uma complementação, um melhor entendimento da área da contaminação, do meio físico, e acaba projetando o sistema de uma forma diferente, fazendo um poço instalado numa camada que historicamente não tinha nada, não tinha problema nenhum. Então, isso acho que era muito comum, tanto que você vê ainda projetos de remediação eternos. E esses projetos de remediação eternos são consequência desse tipo de falha, né? A investigar, ok, uma melhor resolução, ter uma resposta boa, mas a execução da etapa seguinte do gerenciamento, que é a remediação, ela não conversa com essa investigação anterior. Então, dentro dos meus projetos, aí eu acho que é o desafio número 3, né, do empreendedorismo, é juntar o lado técnico com o lado comercial. Eu acho que isso é importante de conversar, é uma coisa que eu venho trabalhando aí ao longo do tempo. Eu sou extremamente técnica, mas eu preciso montar uma proposta, né, para atender melhor o meu cliente, uma proposta que também seja economicamente viável, que o meu cliente tenha condição de performar aquilo. E eu já peguei muitos casos, Marcão, tá aqui, ó, um caso, uma área que é comprovadamente contaminada, tem trocentos postos de monitoramento espalhados pela área, em diferentes camadas, com diferentes profundidades. Eu preciso o impacto de uma proposta para remediar essa área. Aí eu preciso montar uma proposta, eu chego lá com a proposta prontinha, cliente, vamos investigar de novo. Que tal se a gente fizer vários furos por aqui, coletar várias amostras de solo ali, e depois a gente pensa nesse mundaréu de poços que tem no teu projeto, na tua área. Nossa, esse é um grande desafio, Marcão, porque como é que eu justifico voltar para uma etapa que já foi feita, já foi trabalhada, já foi protocolado o relatório no órgão ambiental, o órgão ambiental já sabe que tem problema, como é que eu justifico isso tecnicamente para um cliente, um empreendedor que tem uma área com problema, e convenço esse cliente a investir em algo que ele, teoricamente, de acordo com aquele monte de papel que ele tem ali guardado no arquivo, isso já foi feito. Então, eu faço esse trabalho de mostrar a importância de você executar um trabalho mais detalhado, como você comentou, né? A amostragem com um ferramental diferenciado do Altube, que você tem amostras mais representativas, e você consegue um resultado muito mais preciso, e você consegue definir a melhor técnica de remediação. Então, por mais de uma vez, eu cheguei no cliente na reunião, eu, Amanda técnica, vestindo ali o crachazinho, a roupinha também do comercial, e tendo que mesclar esses dois lados, tentando convencer o cliente de, olha, vamos gastar talvez um pouquinho menos nesse momento, para que lá na frente, quando eu puder dimensionar uma remediação bacana para o teu site, você tenha uma economia em tempo e, consequentemente, em investimento, em dinheiro. Então, eu já escutei sim, eu já escutei não, já escutei... Não escutei o suma daqui, não. O pessoal é educado. Não me deparei com esse tipo de situação e espero não me deparar, mas esse é um outro desafio, né? Juntar todo esse conhecimento técnico que eu tenho. Aí o que é a parte legal, eu juntar o que eu aprendi ali no gerenciamento, na pós, né? Na vida, na jornada de projetos, juntar essa visão do curso de hack, de como eu posso fazer para
aplicar as melhores técnicas dentro das melhores condições possíveis e apresentar isso para um cliente para que ele tenha sucesso no projeto dele. Então, essas ferramentas que eu vou desenvolvendo, vou testando, sempre é um perrengue criar um ferramental novo, ou, por exemplo, desenvolver a caixa da luz UV, seguir o seu exemplo, né? Criar isso para tentar entender melhor os projetos, as contaminações, para chegar no cliente com uma melhor proposta, uma proposta mais assertiva, né? Então, é fundamental sempre pensar um pouquinho fora da casinha. Não é fácil para quem empreende, para quem começa do zero, ou para quem, como eu, não tem experiência em tornearia, ou em têmpera, ou em parafuso. Enfim, eu vou aprendendo todo dia. Mas é legal sempre pensar um pouco mais à frente, Marcão. Não que se eu não tiver condição de atender um projeto específico que me dê um resultado tão bom, eu sei onde eu posso também procurar ajuda. Eu sei que eu preciso daquele tipo de investigação, eu preciso de uma alta resolução, preciso de uma outra avaliação, sei onde encontrar e eu gosto de direcionar o cliente para o caminho mais adequado, né? Então, eu sei que eu não consigo abraçar o mundo ainda, estou lutando para chegar lá, mas nesse meio tempo, dentro do conhecimento que eu fui aí adquirindo com outros profissionais, com outros cursos, aí eu consigo direcionar os projetos de uma melhor maneira. E falando aí do Altube na caixa preta, que são coisas que eu gosto bastante, isso tem dado resultados bons aí para você? Que você desenvolveu o seu próprio ferramental, né? Sim. Você você não foi comprar no exterior, não comprou em Sorocaba, você mesma fez, né? Sim. Então isso é muito legal. E tem dado resultado? Você tem conseguido melhorar a performance dos seus projetos? Com certeza. Os trabalhos de amostragem contínua de solo, eles dão resultados incríveis, melhoram o entendimento das áreas, melhoram o entendimento do comportamento da contaminação. É muito bacana poder mostrar, inclusive, para outros consultores, né, que trabalham como second opinion de muitos clientes, mostrar para os nossos clientes. É até engraçado, os meus sócios tiram sarro de mim, né? Mas quando eu acho ali uma contaminação no solo muito abaixo do nível d'água, que eu chego para o cliente feliz da vida, assim, olha, eu achei, tá aqui a 9 metros de profundidade, com o olho brilhando de emoção, a galera assim, de cara me olhando, né? O que você me trouxe hoje, Amanda? Então eu até tenho que dar uma segurada na empolgação, Marcão, porque eu sou muito entusiasta dessa área, eu fico muito contente quando as coisas funcionam, né? Mas é até engraçado, né? Você leva um problema ainda maior para o cliente. Oh, parabéns, achei aqui, olha, esse ultravioleta como tá brilhando bonito, né? Você tá ferrado agora. Bonito para quem? Fale por você, né? Pois é. Se eu quiser a luz UV, eu vou para balada, não quero saber disso. Então, eu fico realmente muito satisfeita em ver que os resultados dessa investigação, desse detalhamento na amostragem de solo, principalmente, ela traz bons frutos. Então, eu consigo embasar muito bem os projetos de investigação, os projetos de remediação. Eu consigo encontrar coisas que nenhum outro projeto de tantos anos havia sido encontrado, e com certeza é esse pepino que está contribuindo para essa contaminação eterna. Não é fácil, né, Marcão, chegar nesse ponto. É óbvio que tem muitas coisas a serem aprimoradas, muitas adequações que precisam ser feitas em ferramental, mas valeu a pena o esforço, né? Sim, começou lá atrás, desenvolveu a ferramenta, foi lá, cravou a primeira vez, quebrou. Beleza, manda para a tornearia, é uma fortuna mexer com isso, sim, faz de novo, põe na têmpera ou não põe na têmpera, traz de novo o ferramental, vai lá, agora vai, bate, o ferramental entorta. Isso, quebrou outro agora, né? O próximo, né? Isso quando não quebra dentro do furo, né? Ou quebra rosca. Gente, é um desafio, né? Após o outro. Então, até chegar nesse ponto, Marcão, de ter um ferramental adequado e resistente, que consiga trazer informações bacanas, foram muitos dias, semanas, meses de testes, de perrengue, manda a equipe para o campo, ela volta sem liner nenhum, porque também tem isso, né, Marcão? Você, por vezes,
bate lá o dual tube, ele crava igual a manteiga, né? Você fala, nossa, cedei bem, né? Agora veio um monte de liner. Aí sobe o liner vazio. Eu perguntei numa aula para você, eu falei, Marcão, e aí, como faço? O que eu faço quando o liner vem vazio? Cravou direitinho, não aconteceu nada. Enfim, daí você também tem que lidar com essas situações de, não, esquece esse furo, ele não é representativo. Daí você liga para o teu pessoal de campo, né, que ficou quebrando aquele piso ali 1 hora, né, num sol de 29, 30 graus, e fala, então, não vai dar boa esse furo, esse aí não vai prestar, nossa. É complicado. É outro desafio, né, lidar com essa transmissão de informações ali para o pessoal que de fato está ali no batente, sim, tirando essas amostras, né? Então, de maneira geral, Marcão, a amostragem contínua de solo, o uso de ferramentas robustas, ferramentas adequadas para cada serviço que você quer fazer, ele é fundamental para você ter um bom entendimento dos teus projetos, né? Isso, para mim, eu tenho visto excelentes resultados. Toda essa execução tem me trazido bons frutos no gerenciamento dos meus projetos. A gente não tinha combinado isso aqui não, né, Amanda? Depois a gente acerta aquele plus lá, Marcão. Troco por haste, tá? Isso. Não, mas falando sério, nós da geologia, eu, você, todos os profissionais, a gente sabe como, de fato, é importante, não é clichê ficar falando, né, mostrar o solo, mas esse é o mantra, é muito importante, precisamos ter, sim, ferramentas legais para isso, não precisa necessariamente ser um ferramental gringo, hoje é inviável, né, trazer haste, trazer até o próprio cortador de liner, eu cotei de trazer um de fora, não dá. Então, desenvolvemos na empresa, isso até é legal de comentar, desenvolvi na empresa uma bancadinha com uma maquita ali, uma ferramenta para fazer os furinhos do liner, para cortar o liner transversalmente. Então, tudo isso do teste, né? Vamos fazendo de pouquinho em pouquinho. Assim como o ferramental que nós acabamos desenvolvendo aqui e que ainda estamos aprimorando, esses acessórios também são passíveis de serem construídos aqui por nós, né? A versão Tupiniquim desses ótimos equipamentos de investigação. Legal. E não deixa de ser uma investigação, o que eu defendo, né, Marcão? É uma investigação em melhor resolução. Sim. Essa é outra questão importante que eu gosto de conversar, né? Por ter feito cursos, conversado com colegas, saber o que existe aí no mercado, a gente sabe que ferramentas de alta resolução são excelentes, não tenho o que dizer, lógico, existem limitações, mas são ferramentas que dão bons resultados, mas isso é algo que eu trago aqui para a minha realidade, né? Os meus projetos que não têm um budget tão elevado, que por vezes acaba não sendo solicitado uma investigação nesse detalhamento, seja pelo próprio cliente, ou seja por um órgão ambiental, como é que eu uso uma melhor tecnologia, uma melhor ferramenta nos meus projetos, sem que necessariamente isso custe uma fortuna de dinheiro, né? Então, essa ferramenta de amostragem de solo, numa melhor resolução, ela dá resultados muito bons. E num preço mais acessível. De novo, aí a lição do empreendedorismo, você ajustar a demanda com a possibilidade do teu cliente, mantendo o teu técnico perfeitinho, né? Fazendo pequenos ajustes. Então, sou defensora também, sem combinar, né? Entre nós, sou defensora da amostragem contínua do solo, essa avaliação em detalhe dos contaminantes do meio. Eu também defendo isso, claro, né? E que isso é uma investigação de alta resolução. E os equipamentos que a gente costumou chamar de alta resolução, são ferramentas de tempo real. Elas fazem parte da investigação de alta resolução, mas não são sinônimos, né? Resumindo, é possível fazer uma investigação de alta resolução sem as ferramentas de tempo real. Perfeito, é isso mesmo, e para tanto nós temos N opções que já foram desenvolvidas aqui e N opções a desenvolver. Sim. Que todos nós devemos buscar
criar novas ferramentas, novas metodologias de investigação em tempo real, né? Mas que seja uma versão ali dentro das nossas limitações. Eu acho isso muito importante. Você usa o aquecimento também ou não? Esse ainda não chegou nessa... Ainda não. Eu estava pesquisando no Mercado Livre, Marcão, a marmiteira, tá? Eu preciso aquecer os vials. Tá na minha lista de pendências, tá? Legal. Na minha agenda ali, eu preciso fazer isso, né? Por enquanto, nos casos ali que eu peguei, que eu utilizei da avaliação dos voláteis mesmo e da avaliação na luz UV, isso me deu bastante resultado bacana. Eu ainda preciso chegar no vial aquecido. Legal. Tá da lista. Legal. Mas já acompanhando ali podcasts, discussões, eu sei que é um negócio também muito bacana. É bem legal, né? É assim. Amanda, você lutou aí durante boa parte da sua carreira e tal, e você é uma mulher comunicativa, como todo mundo está vendo aqui. Você sofreu com machismo, alguma coisa desse tipo, assédio e tal, por ser mulher na sua carreira ou não? Marcão, é algo que existe. Sim. Né? Sim. Isso é unânime, existe na sociedade, existe no GAC, no RAC, nas consultorias. Para mim, especificamente, eu não sei se é um pouco pelo meu jeito de ser, sempre fui um piazão, desde piá, né, se fala aqui, Sim. né, piá e guria, ao invés de guria. Sempre fui uma piazona, então eu sempre tive muita facilidade em lidar tanto com homens quanto com mulheres, desde pequena, depois na época de estágio, na época de analista, de gerente, acompanhando campos, eu sempre fui muito descolada nesse sentido. Então, como eu sempre dei essa abertura de uma maneira muito respeitosa, acabei não sofrendo, pelo menos... Te ajudou a lidar, pelo menos, né? Me ajudou a lidar, porque você é visto de igual para igual. É óbvio, existiram sim situações em campo onde uma outra pessoa desmerece o fato de você ser mulher e não, você não consegue carregar esse saco ou levar esse material para lá e para cá. Assim como existem muitas pessoas em campo que não, peraí, eu te ajudo a fazer isso. Não é porque você é mulher, é porque eu vou te ajudar, assim como eu ajudaria qualquer outra pessoa. Existem todas essas situações, mas eu, pela maneira de lidar com todos, acabei não passando por situações assim. No dia a dia, Marcão, hoje, né, falando como empreendedora, ocorrem situações em que você está ali apresentando alguma coisa, expondo a tua opinião, alguém vai lá falar mais alto. Isso é difícil de flagrar, né? Talvez passe batido para muitas pessoas, mas certos comportamentos, alguém te deixar falando sozinha, ou escutar só um outro homem que está falando, ignorar o que você está dizendo, isso eu continuo notando. Mas, sinceramente, Marcão, com o amadurecimento que eu tenho hoje, eu aprendi a tirar isso de letra, porque eu sei me impor ainda mais, sempre mantendo respeito. Né? Então, esse tipo de coisa talvez me abalasse mais no passado, né? Quando eu levava bronca, assim, de algum cliente, o relatório está atrasado, tomava aquele esporro federal, ficava muito triste, tremia na base de conversar com um homem, talvez porque via falar mais alto que eu. Isso lá atrás, a Amanda lá de trás talvez tivesse mais medo, mas eu acho que ao longo do tempo eu fui me empoderando cada vez mais, seja no campo, seja no escritório, e hoje eu sei lidar muito com isso. Como eu lhe disse, existe sim na área, mas eu especificamente, das poucas situações em que eu tive isso, a questão do preconceito, do machismo diante de mim, eu consegui me sair bem disso, né? E hoje não estou nem aí. Não estou nem aí para machismo. O machismo comigo não cola, não me abalo e bato de frente. Legal, que bom. Amanda, agora, passado esse tempo todo, você acha que você está cuidando da água subterrânea, aquela sua ideia lá inicial da geologia, você está fazendo um bem para a água subterrânea e, consequentemente, para a humanidade, ou nosso trabalho é muito pequenininho e a gente fica preso nas questões do dia a dia, em questões estatísticas, um risco de 10-5, ou nós estamos realmente ajudando aí o futuro do mundo? Com certeza, Marcão, eu estou ajudando, contribuindo para o futuro, porque
por mais que seja o 10 a -5, por mais que seja uma amostra de água pontual desse lugarzinho, desse projetinho, assim como eu, tem tantos outros profissionais por aí e tantos outros com a mesma visão, né? De que estamos fazendo sim algo em prol do meio ambiente, em prol da sociedade. É impossível, Marcão, abraçar o mundo, mas cada um defendendo essa causa, executando os trabalhos da maneira correta, a gente chega longe e consegue recuperar, consegue preservar esse bem. Então, eu, de fato, olho para trás, né, o meu sonho lá, estagiária no laboratório de pesquisas hidrogeológicas, que eu nem sabia para que servia o poço, eu olho para trás e eu vejo que sim, eu estou fazendo algo, eu estou fazendo o que eu sempre quis fazer. Eu estou, de alguma forma, contribuindo, seja investigando, entendendo como essa água se comporta, entendendo o que tem de errado nessa água, qual receptor essa água subterrânea pode atingir, que mal isso vai causar para alguém, será que essa contaminação de fato vai chegar em algum receptor? Não necessariamente aquela visão lá atrás que eu tinha da exploração da água, né? Nossa, acho que na hidrogeologia só vou trabalhar perfurando poço profundo e permitindo o abastecimento de uma população, né? Talvez essa fosse a minha visão lá de trás. Hoje eu vejo que se você não souber de fato qual é a qualidade dessa água, ou qual a interferência do teu aquífero livre, do teu semi-confinado, naquela água do poço profundo, se você não souber bem a conexão, se há conexão, se não há conexão, você não tem exploração de água subterrânea para você abastecer uma população. Então, tudo se conversa. Eu olho para trás e eu vejo que é isso mesmo que eu queria fazer. E é isso que tantos outros profissionais por aí fazem, defendem essa causa, se especializam, assistem cursos online, vão atrás, estão em campo, sempre buscando a excelência do trabalho. Então, trabalhinho de formiguinha, um por um, dentro do meu polígono ali, não é um polígono de restrição, mas é o meu... Se eu for juntar o meu polígono de atuação bacana com o polígono de atuação bacana do meu colega de trabalho, de profissão, eu acho que, como um todo, a gente sim, uma hora a tendência é que as coisas melhorem, né? Que nós viremos atingir um objetivo maior, que é preservar isso que, como diria o meu pai, é o bem mais precioso que nós temos, é a água subterrânea, é o futuro, é a nossa riqueza. Isso que eu ia perguntar para você, seu pai estava certo, então. Nossa. A água, né? Trabalhar com a água e trabalhar numa coisa que você teria emprego para toda a vida. Total, profeta. Ele sabia muito bem para o que estava me direcionando. Talvez, Marcão, nem ele soubesse as possibilidades que trabalhar com a geologia, as possibilidades que isso me daria, né? Então, conforme eu fui trabalhando na área, eu sempre comentei com ele, até hoje eu comento com a minha mãe, mas eu sempre expliquei o que eu fazia, e eu via que ele entendeu exatamente o que eu estava fazendo, qual que era o objetivo, linkou com a parte da engenharia ambiental. Isso é bacana de pensar, é uma reflexão que eu estou tendo agora. Não deixa de ser uma tecnologia, né, para você recuperar o meio ambiente. Então, são áreas correlatas, a engenharia ambiental, a geologia não deixa de investigar, entender como aquilo se comporta e pensar numa solução para isso, né? Então, eu, na verdade, acabei fazendo o que meu pai queria, só que em outro curso. É muito legal isso. Realmente. Poxa. E não só ele, né? Mas toda a sua ancestralidade, porque você saber o que você sabe de ferramentas se deve ao que você, lá quando era criança, mexia em ferramentas, outras ferramentas, né? Senão, talvez hoje você não teria segurança de mexer. Eu sou muito apegada a essas questões familiares, né? Mas não preciso nem dizer, né? O que eu comento aqui já responde isso, mas eu valorizo toda essa sabedoria lá de trás, eu valorizo a história das pessoas, e não digo isso só da minha família, sabe, Marcão? Coisas que eu escuto, inclusive nos outros podcasts, cada um tem uma história para contar, a gente até discutiu isso brevemente. Cada um tem uma experiência para contar, que poderia ter seguido um outro caminho, ter cursado
outra faculdade, ter ido para outra área, e aí caiu de paraquedas nisso, né? Da onde surgiu esse link? Então, tem muitas pessoas que foram guiadas por outros profissionais, tem muitas pessoas como eu que foram trilhadas pela própria família, ou que tiveram exemplos dentro da própria família. Isso para mim é muito, muito engraçado, muito interessante, e eu valorizo demais essas contribuições externas que nos dão para fazer com que nós cheguemos aqui na nossa área de atuação. Não é só decidir o curso, vou lá, cursei, tá aqui, tô com o CREA na mão, tô com o diploma na outra e vamos aí, vamos trabalhar. Não, eu acho que a nossa área, ela tem muito dessa paixão, dessa essência, isso vem de outras influências, vem das nossas inspirações, né? E eu tenho claras para mim as minhas inspirações. Minhas inspirações são familiares, meu bisavô, minha bisavó, minha mãe, meu pai, as pessoas que me trilharam para esse caminho. Além de, obviamente, os profissionais, professores, seja do curso de graduação, seja dos cursos de pós-graduação, todos ali têm sua pitadinha de contribuição na minha formação profissional. Bom, Amanda, agora é um momento que você pode... você tem o direito de fazer uma pergunta para mim. Depois eu te perguntar tanto assim, agora você pode fazer uma pergunta para mim. Nossa, que responsa! Legal. Eu tenho sim uma pergunta, mas como eu falo pouco, né, eu vou contextualizar antes de chegar nessa pergunta. Vamos ver se a gente constrói um raciocínio nesse sentido. Vamos lá. Durante o curso de RAC, nós discutimos as questões de sustentabilidade aplicadas aos projetos, principalmente de remediação, que era o foco da pós-graduação. Então, nas nossas discussões, nós pensamos em maneiras, né, de otimizar os processos de remediação, seja com uma telemetria, seja com técnicas de remediação que fossem menos destrutivas, a substituição de uma técnica por outra, enfim, discutimos várias coisas, né? Aí chegou na parte da investigação. Como é que a gente torna a investigação mais sustentável? Também, fomos ali, discutimos, veja bem, eu não posso utilizar o mesmo baler, a mesma mangueira de amostragem em outro ponto, em função das contaminações cruzadas, eu não posso reaproveitar um tubo mecânico, eu não posso... É inevitável instalar um posto de monitoramento, né? Você tem que empregar um material ali, um material custoso, um material que vai permanecer ali por muito tempo. A logística de coleta de amostra, ela existe, eu tenho que ir a campo tirar essa amostra. E aí, como é que a gente poderia tornar a investigação mais sustentável? Discutimos, né, que existem técnicas até mais iniciais, digamos, mais preliminares de screening que permitem uma coleta de informações mais indiretas ou mais em tempo real, mas a gente não conseguiu, como turma, chegar num consenso de, cara, e aí, como é que eu ponho no papel que eu quero fazer uma investigação sustentável, como é que na prática eu executo isso? Então, enfim, chegou o momento da minha pergunta depois de toda essa dissertação. Na sua opinião, Marcão, como que seria uma investigação ambiental sustentável? É interessante, é uma pergunta muito boa. Primeiro porque a coisa da sustentabilidade, nesse sentido que vocês trataram na aula, né, envolve algumas métricas e tal, que eu acho que é um detalhe muito pequenininho. Sabe, você vai... o baler, o liner que a gente consome, joga fora, a gente produz muito resíduo, mas é um negócio que no frigir dos ovos é muito pequeno. Se a gente se preocupar com isso, é se preocupar com uma coisa que não tem influência. Eu acho que a primeira discussão da sustentabilidade é o seguinte: a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo? É sustentável fazer o gerenciamento de áreas contaminadas? É sustentável a gente aplicar uma remediação? Um exemplo simples, um ELNEPL que não se move. Então a gente precisa mover o ELNEPL que não se move. A gente precisa mobilizar caminhões, pessoas para ir para lá com risco de Covid, risco do cara bater o carro, para você mover um ELNEPL que está preso lá, né? Então a gente precisa ver se a gente precisa fazer o que a gente vai fazer.
sustentável, né? Olhando para a questão da sustentabilidade. O segundo passo, bom, precisamos, então vamos investigar. Se a gente precisar fazer, a gente tem que usar o melhor jeito de fazer. E se tiver que usar 1000 liners e 1000 frasquinhos com metanol, vamos usar, mas vamos fazer uma vez só. Né? Vamos tomar as decisões o mais rápido possível, em campo, vamos levar tudo o que precisa para chegar lá e falar, olha, vamos fazer isso, depois vamos fazer aquilo, se der o resultado a gente vai para cá. Então as tomadas de decisão tem que ser no campo, tem que ser mais rápida, tem que ser em tempo real, por isso algumas ferramentas nos ajudam mais, né? Então a ferramenta de tempo real aí vai nos ajudar mais, o laboratório de campo vai nos ajudar mais, você ter tudo essa coisa que você desenvolveu, dual tube, ultravioleta, aquecedor de marmita para aquecer, metanol, Encore, laboratório de campo, laboratório móvel. Então fazer isso de uma vez só, isso seria mais sustentável, porque aí a sustentabilidade pensando no tempo das pessoas, no risco das pessoas, no trânsito, no gasto de energia e tudo mais. Então acho que eu iria por aí, né? Tentar. Existe, né, nos Estados Unidos o Triad Approach ou Expedite Site Assessment, né, que pensam em fazer alguma coisa nesse sentido. Então, acho que eu iria por esse lado aí, numa investigação mais sustentável. Legal. Pensando dessa forma, Marcão, de fato, olhar o baler, olhar o liner, olhar a mangueira da amostragem, olhar a caixa de isopor, enfim, é a pontinha do iceberg, né? Para você chegar nesse ponto, você já tem uma gama de informações em campo, você já passou por aquele projeto inúmeras vezes, não só a tua empresa, como quantas outras empresas lá atrás já investigaram, já mostraram, já gastaram combustível, HH de pessoas, e isso não chega num objetivo. Então, de fato, pensar dessa forma, e, por exemplo, pegar a DD 038, né? Vamos dar um exemplo, assim como existem outras legislações, aqui no Paraná também nós temos, por exemplo, a CDEST 003, mas pegar esse manual, se a gente fosse levar ao pé da letra, está tudo muito claro, ali dizendo como deveria ser. Então, você faz um modelo conceitual inicial da tua área, você já sabe onde você tem que gastar a tua energia. Então, eu acho que já é uma coisa, já é uma dica interessante. Não vou sair na área investigando parâmetros que não precisam. Também a sustentabilidade financeira de um projeto, né, Marcão? Vou ficar analisando coisas que eu não preciso focar no meu potencial problema. Passada essa etapa, né, concordo com você, métodos indiretos, métodos rápidos de avaliação em campo e de tomada de decisão para justamente você evitar aquele trâmite todo de perfura, aí instala o poço, daí você volta alguns dias depois e coleta esse poço, daí você manda para o laboratório. Aí a tua pluma não delimitou, aí você mobiliza todo mundo de novo. HH, combustível, equipamento, isso, né, para quem é empreendedor é crucial. Né? Então você não acaba finalizando o teu projeto porque talvez o planejamento e a tomada de decisões não foi feita de uma maneira rápida e assertiva. Isso, eu acho que é por aí. A gente não tem que ficar se preocupando com a mosquinha, né? Se tem um elefante, né? Vamos no elefante. Exatamente. Eu acho que é uma estratégia muito legal que todos deveriam seguir, né? Minha opinião, né, Marcão? Acho que os profissionais estão se qualificando cada vez mais, as informações estão cada vez mais disponíveis, seja por publicações, seja por podcasts ou por cursos online. As ferramentas estão aí, né, pessoal? Vamos pensar fora da caixinha em como otimizar projeto a projeto, torná-los mais sustentáveis. Acho que você respondeu de uma maneira bem bacana a minha pergunta. Essa é a sustentabilidade, pensar como um todo e não só na formiguinha, na pontinha, no detalhezinho ali do teu projeto. Legal, muito bom, muito obrigada. Valeu, Amanda. Você que você ia perguntar do Corinthians, aí você estava me preparando. Tá, o que você achou da queda do Silvinho? Segunda pergunta, Marcão. Quem vem no lugar do Silvinho? Você acha que vem
Vanderlei Luxemburgo Nossa. ou Renato Gaúcho. Há boatos de que pode vir Jorge Jesus, hein? Pois é, não, eu acho que esse boato é mais forte. Jorge Jesus? Eu acho que sim. Porque Eita! os outros que você falou, acho que não tem muito sentido no Corinthians. Não, o Renato Gaúcho já refugou uma vez, né? Então, foi pro Flamengo e tomou uma invertida, né? Agora, vamos lá, o Luxemburgo, a gente tem uma boa recordação dele, né? Sim, mas ele acho é que... um cara bacana. mas acho que hoje não teria lugar no futebol atual, acho difícil. Então vem Jorge Jesus aí, ó, spoiler do Marcão. Vem Jorge Jesus pro Timão. Que dia é hoje? Hoje é dia 3 de fevereiro, pessoal. Estamos gravando no dia 3 de fevereiro. Anotem aí, JJ no Timão. Legal, Amanda. Então, agora a gente vai para a fase final, e nessa fase final do podcast, o podcast é seu. Agora você pode falar aí o que você quiser. Olha que eu falo, hein, Marcão? Essa hora o pessoal que está ouvindo, acho que já cochilou, já acordou tendo pesadelo, pensando, nossa, aquele lote de amostra que eu encaminhei com holding time de 48 horas, será que eu coloquei gelo suficiente? Será que não derreteu? Essa pessoa que está ouvindo o podcast já acordou, já voltou a dormir e eu estou aqui falando ainda, né? Mas vamos lá. Assim, Marcão, para finalizar, acho que a nossa conversa, eu tenho um mantrazinho na minha cabeça, que é o seguinte: empreender por si só já não é uma tarefa fácil. Empreender na área de geologia é muito mais específico e requer muita coragem, face a todas essas questões muito específicas de investimento, de equipamento, de ferramental, isso tudo não é fácil. Agora, empreender na área de geologia, sendo mulher, isso é, assim, na minha opinião, é desafiador, como eu expus aqui, né, para você, mas é recompensador, porque cada dia eu aprendo algo que eu jamais achei que iria aprender. Eu me desafio a aprender novas coisas, a transmitir esse conhecimento para os outros. Eu termino o dia sempre cansada, exausta, mas eu termino o dia feliz, sabe? Por ter certeza que eu estou fazendo a coisa certa. Então, eu gostaria de passar essa mensagem, né, sobre o empreendedorismo, que é esse desafio, não é fácil, mas que é recompensador, né? Não só na área de GAC, como em tantas outras áreas, mas especificamente para nós é algo que é muito bacana e que, se todos tiverem essa oportunidade em um momento na vida, vale a pena. E assim, Marcão, olhando para trás de tudo que eu passei aí ao longo da minha carreira, e hoje olhando tudo do outro lado da mesa, eu enxergo muito mais as coisas de uma outra forma. Né? Eu já tive essa bagagem também com o meu pai, eu não terminaria o podcast sem falar de novo dele, mas ele sempre empreendeu, sempre me incentivou, então eu já tinha um certo filtro nas minhas críticas ou recomendações, porque eu sabia como não era tão fácil assim empreender, mas hoje, estando do outro lado da mesa, eu penso assim, na minha carreira, eu faço uma reflexão de que talvez eu poderia ter sido um pouquinho mais tolerante, talvez, um pouco menos crítica, porque o outro lado da mesa não é nada fácil, né? Não é, quem empreende sabe o quanto é uma luta diária, né? E o quanto nós nos esforçamos para transformar um ambiente de trabalho no melhor ambiente possível, dar as melhores condições de trabalho para os nossos colaboradores, e tornar um ambiente o mais agradável possível. Então, isso é um desafio, tenho aprendido cada vez mais. Acho que talvez a Amanda lá de trás não tivesse essa visão tão clara, né, de como é estar do outro lado, mas é algo que eu aprendi e continuo aprendendo. Então, eu passo essa mensagem para todos que possam estar passando por isso agora, ou que venham a passar isso no futuro. Não sou expert, sou pimpolha ainda nessa área, mas eu acho que eu já aprendi muito nesses 2 anos e meio aí de jornada. Também queria, de novo, Marcão, agradecer essa oportunidade que você me deu. Eu fiquei realmente muito feliz e honrada de poder
conversar com você, poder contar essa história. Eu tenho muito orgulho dessa minha evolução, eu tenho muito orgulho de falar das pessoas que passaram pela minha vida e que me influenciaram. Eu gosto muito de transmitir isso para os outros, para que outras pessoas se sintam bem-vindas e acolhidas nessa área. É um trabalho que eu tenho prazer em fazer, é pegar ali um profissional novo, um estagiário, pegar pela mão, assim como fizeram comigo, assim como tantas outras pessoas fazem por aí, mas mostrar para essas pessoas o quanto a área de GAC, de hack, é bacana, mostrar que a hidrogeologia não é só a hidrogeologia do poço de captação, que o negócio é, não posso dizer, não é mais embaixo, mas o negócio é mais em cima também, né? Então, mostrar, clarear para esses jovens estudantes que estão entrando na área, mostrar o que a gente faz, como que você aplica a geologia aí no teu ambiente urbano, no teu ambiente industrial. Então, isso, para mim, é prazeroso e incentivo todos os profissionais que estão na área que façam isso, né? Porque é a geração que nós estamos criando para o GAC para daqui 10, 15, 20 anos, né? Deixo essa mensagem do quanto eu tenho orgulho de fazer o que eu faço, o quanto eu tenho orgulho de poder compartilhar isso com você e o quanto eu fiquei, de novo, honrada e feliz pelo convite, por poder estar aqui e te agradecer agora em público, né, por toda a tua disponibilidade seja com os alunos, ex-alunos, profissionais da área, a tua disponibilidade em compartilhar conhecimento, de nos ajudar quando temos um perrengue ali com uma ferramenta que quebra e que não funciona, de essa tua disponibilidade de compartilhar o conhecimento por meio das plataformas do podcast, dos newsletters, que são muito legais para a gente se atualizar. Então, deixo aqui público o meu agradecimento. Não é nada combinado também, mas eu acho que eu expresso um pouco do que todos os profissionais aí da área que acompanham gostariam de te dizer e te agradecer por toda essa bagagem de conhecimento que você compartilha conosco. Que legal. Pô, muito obrigado, Amanda. Caramba. Isso sim foi um encerramento. Por essa você não esperava, né? Não. Que bom, mas eu tenho um carinho muito, muito grande por você, Marcão, e por todos os docentes do Senac que me ajudaram para que eu trilhasse caminhos mais longos ainda, distantes da área do gerenciamento de áreas contaminadas. Eu sou grata, vou continuar sendo grata e vou continuar acompanhando vocês, pedindo outros cursos, nem que seja online, presencial, eu vou, não tem problema. Agora eu já superei o perrengue de 2016, 2017 de viajar para São Paulo, então eu vou estar acompanhando vocês aí sempre. Legal. Sempre. Obrigado, Amanda. Obrigado mesmo. Essa foi muito boa. Belo encerramento. Esse foi o melhor encerramento de todos. Adorei. Essas foram as palavras de Amanda Vieira de Mello. Imagino que vocês também tenham gostado. Ela falou diversas coisas interessantes, como os perrengues do empreendedorismo em geral, do empreendedorismo no GAC e mais especificamente em uma empresa de sondagem, que os perrengues são bem maiores que a maioria das pessoas pensa. Pior ainda, imaginem todos esses perrengues enfrentados sendo uma mulher, em um mundo de sondagem tipicamente masculino. A Amanda falou também da importância da inquietação, da busca pela melhora, da busca pelo conhecimento, pela atualização, ou seja, da importância do apreendedorismo. Ela falou do gosto por conhecer muito sobre o principal foco do seu trabalho, que é o meio ambiente subterrâneo, especialmente a água subterrânea, que, mais do que um commodity, é um direito humano. Então é muito legal que ela tenha se embrenhado nessa ciência e esteja ajudando a preservar esse direito humano, que é o direito ao acesso à água subterrânea. Mas ela falou especialmente sobre o orgulho das suas origens e da importância do seu pai em vários momentos da sua vida. Onde ele estiver, certamente ele está sentindo um tremendo orgulho da sua filha. Então, Amanda, parabéns pela trajetória, muito obrigado por compartilhar conosco sua paixão e essa força. E obrigado também a todas e todos vocês que me ouvem. Nós da ECD Training, junto com a Amanda e junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para o crescimento coletivo de toda a comunidade do GAC. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e também para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 499 assinantes da newsletter, 419 inscritos no canal do Telegram,
934 inscritos no canal do YouTube, quase chegando aos 1.000, 857 seguidoras e seguidores no Instagram e 48 colaboradores financeiros no Apoia-se. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco no Apoia-se. O site é apoia.se/ecdambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até semana que vem.